Daniel 11, versículo 32, está aqui na projeção. Diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Como bem disse Spurgeon, meus irmãos, a Bíblia ela não é de Deus, mas ela é a voz de Deus, a sua palavra. E eu não ouço a palavra de Deus sem temor, respeito e reverência. Portanto, se o Senhor Deus me permite, eu gostaria de falar aos irmãos hoje de manhã sobre 5 razões que nós temos para poder ter a Bíblia, o livro, bem perto dos nossos olhos e dos nossos corações. A primeira razão que nós devemos ter, meus irmãos, é que nós não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo não o escutar. Nós não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo não o escutar. Quando um dos fariseus, um perito na lei, ele põe Jesus à prova e ele pergunta qual é o maior mandamento, a resposta de Jesus em Mateus 22, versículo 37 a 38 é a seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Meus irmãos, nós não podemos amar ao Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, alma e toda a nossa mente, se não tivermos uma dieta regular da palavra de Deus. Se não escutarmos o que o Senhor tem a nos dizer diariamente sobre Ele e sobre nós em sua palavra. Assim como o nosso coração deve se ocupar em apreciar e adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, a nossa mente deve estar igualmente ocupada em pensar sobre Deus da maneira correta, pois pensamentos errados sobre Deus produzem um amor errado por Deus. Pense comigo, o coração não pode amar o que a mente não conhece. Por isso, eu quero falar para vocês essa manhã que vocês não devem ter medo das suas Bíblias. John Stott, ele afirma que o propósito de Deus na Bíblia e por meio dela é rigorosamente prático, pois ele a estabeleceu como seu instrumento principal a fim de trazer as pessoas para a salvação. Ele entendida em seu mais amplo e completo sentido, porque na palavra nós encontramos os registros para crermos que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nós possamos ter vida em seu nome. Assim, meu irmão, eu peço essa manhã a vocês que não amem o Senhor da maneira errada, apenas escutando o que outras pessoas falam sobre o Senhor, sem antes você mesmo ter a bela experiência de ler o que Ele mesmo tem a dizer sobre Ele e sobre o seu grande amor conosco. O apóstolo Paulo, ele relaciona o nosso amor por Deus e por outras pessoas com a medida que nós temos conhecimento de Deus. Lá em Filipenses 1, do versículo 9 ao versículo 11, está escrito assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós só podemos amar mais a Deus, meus irmãos, se nós conhecermos mais sobre Ele. E nós só aprendemos mais sobre o nosso Deus, os seus atributos, a sua natureza, as suas promessas, o seu amor para conosco, se nós lermos, se nós escutarmos, se nós ouvirmos a sua palavra. Em segundo lugar, eu queria colocar para vocês essa manhã que a nossa fé ela precisa de promessas para sobreviver. Quando Paulo ele busca encorajar Timóteo, que era seu filho de fé, e enquanto ele estava lá na igreja de Éfeso, ele usou o que melhor tinha disponível em suas mãos. Ele usou a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10, diz assim: portanto,
não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Eu quero dizer para você essa manhã, meu irmão, que a cura para os momentos de dor que nós passamos, ela passa pelo conhecimento da palavra de Deus. E ao comentar essa passagem que nós acabamos de ler nesse momento, de 2 Timóteo, John Piper, ele diz que a cura de um crente fraco, o termo em inglês que ele usa para isso é wimpy Christian, é a doutrina pesada, weighty doctrine, é a doutrina pesada. A cura para Timóteo e para nós essa manhã é a sã doutrina revelada para nós na palavra de Deus. Meus irmãos, como é importante ao cristão firmar a sua fé nas promessas que a Bíblia nos dá. Como é importante ao cristão ter versículos decorados. Porque nos momentos de dor, esses versículos vão trazer para nós segurança. Em terceiro lugar, nós nos tornamos o que nós amamos. Com certa frequência, eu escuto histórias de crianças que amam seus pais a tal ponto que elas querem ser parecidas com ele. Não é verdade? Nós todos não escutamos histórias assim? Em todas as profissões, nós encontramos pessoas que decidiram por carreiras, porque os seus pais seguiram essas carreiras também. E lá em 2 Coríntios 3, versículo 18, está escrito: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meus irmãos, nós nos tornamos o que nós amamos. Admirar Deus em sua palavra, pelo poder do seu Espírito, tem um efeito transformador nos nossos corações, na nossa mente e na nossa vida. Porque quanto mais nós tivermos o Senhor diante de nós, nós iremos perceber que o que importa para Deus também importa para nós. E as coisas que que uma vez eram importantes para nós, nós não mais nos importamos com essas coisas. O objetivo do cristão é se conformar cada dia à imagem de Cristo. Se você não se conforma à imagem de Cristo, meu irmão, você não é um cristão. Você é alguma coisa parecida, mas você não é um cristão. O cristão, ele busca se conformar à imagem de Cristo. E eu só posso saber qual é a imagem de Cristo se eu me achegar à palavra de Deus e estudá-la e lê-la com profundidade. Em quarto lugar, nós só encontraremos alegria quando procuramos ela em palavras. Quando Jesus ele exorta os seus discípulos, em determinado momento do capítulo 15, versículo 11 de João, ele diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria seja completa em vocês. Veja bem, Jesus está dizendo aos seus discípulos o que ele está dizendo, que as suas palavras são alegria para eles. A palavra de Deus é alegria para o cristão. Cada palavra que Cristo diz, ela tem como objetivo a nossa alegria eterna. E porque nada nos motiva como a alegria, nós precisamos ler o que Jesus tem a nos dizer na sua palavra. Cada palavra que está na Bíblia importa. E nós devemos nos firmar nessas palavras. A Bíblia contém palavras de promessa para a nossa alegria. A Bíblia contém palavras de atenção e urgência que são para a nossa alegria. A Bíblia contém palavras de encorajamento que são para a nossa alegria.
palavras e palavras e mais palavras, todas essas palavras para a nossa alegria, meu irmão. E em quinto lugar, eu queria colocar para vocês que a Bíblia é importante porque existe um trabalho para ser feito. Por último, nós devemos entender, assim como Paulo falou em 2 Timóteo 3, 16 a 17, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça. Para quê, meus irmãos? Para que o homem de Deus ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Com tanta injustiça e desigualdade no nosso mundo, muitos de nós têm dificuldade de gastar tempo no estudo da palavra de Deus, no estudo de uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás por pessoas que já morreram. Porque essas pessoas pensam que é mais útil agir do que estudar. Mas as palavras que Paulo escreve, sendo inspirado pelo Espírito Santo, elas não poderiam ser mais atuais e mais claras do que elas são hoje. Se nós quisermos estar envolvidos no trabalho de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, estar envolvidos com a palavra de Deus. É na Bíblia que nós somos apresentados aos valores e ao que é importante ao nosso Senhor. É na Bíblia que nós somos apresentados o que entristece a Deus e o que lhe faz cantar. É na Bíblia que nós somos apresentados ao que Ele faz e fez neste mundo e o que Ele está fazendo nesse exato momento. Se nós quisermos ser bons pais e boas mães, nós devemos nos guiar pela palavra de Deus. Se nós quisermos ser bons líderes e bons servos, bons trabalhadores, nós devemos ter a palavra de Deus em nossos corações. Eu quero falar para você que isso não é legalismo, mas isso é um entendimento que nós precisamos meditar diariamente para não pecar contra o Senhor. Nós só nos tornamos aptos para o bom trabalho se nós, de fato, temos uma vida entregue ao Senhor e à leitura da palavra dEle. Se você deseja viver para Cristo, então você deve ler sim as palavras que estão no livro sagrado. E você deve ter essas palavras como sagradas para o seu coração. Só que se esse não é o seu desejo, você só vem para a igreja porque os seus pais mandam você vir para a igreja, ou porque é cômodo, ou porque te dá um status vir para a igreja, eu queria dizer que você não deve se preocupar, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus para as pessoas que foram escolhidas por Ele, para participar dos seus sofrimentos e também da sua glória. Se você se diz povo de Deus, filho de Deus, você é uma pessoa que lê a palavra de Deus e que ama a palavra de Deus. Meus irmãos, que a palavra de Deus seja o nosso consolo e que possamos crescer em santidade até o dia que o Senhor nos busque e nos leve para o céu junto com Ele. Amém?